Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus nos fala. Quando nós oramos, falamos com Deus. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, pesquisada em sites fidedignos, como, por exemplo, o revista.arautos.org. Essa liturgia é referente ao dia 9 de novembro de 2024, sábado, dia da dedicação da Basílica de São Latrão, da Basílica de Latrão, ou do Latrão. A Basílica de Latrão é a igreja do bispo de Roma, o Papa, construída em terreno doado pelo imperador Constantino, é considerada como a igreja-mãe de todas as igrejas, por ser o primeiro templo erigido pelos cristãos. Nós estamos na 31ª semana do Tempo Comum, no ano B, a cor é branca neste dia, em homenagem à Basílica do Latrão, e vamos às leituras que estão programadas. Depois nós teremos também uma reflexão. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Ezequiel, a profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1º ao 2º, 8º ao 9º e o versículo 12. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, esta foi a primeira leitura. Temos ainda uma outra oportunidade de ler uma leitura opcional. No caso aqui, é a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 9c ao 11 e do 16 ao 17. Irmãos, vós sois construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, tem a oportunidade, o presbítero, o
diácono, o presidente da celebração, o ministro da palavra, de escolher uma das leituras. Eu li as duas aqui, tá? Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 45. Pode ser o 45 na Bíblia Vulgata ou 46 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 2º ao 3º, 5º ao 6º, 8º ao 9º, refrão, versículo 5º. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Repitamos: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não teremos, se a terra estremece, assim, retificando, assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Repitamos: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Agora vamos proclamar o Evangelho. É o Evangelho escrito por São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Antes vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombos, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, espantou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão e depois
teremos os santos do dia também. Reflexão do livro Deus Conosco. Deus quer morar em nós e fazer-nos seu templo vivo. Cada ser humano foi construído pelo amor de Deus e no amor dele deve viver. Quando trazemos em memória uma igreja histórica como a Basílica de Latrão, recordamos a igreja como sacramento do reino. Ela é sinal de um povo reunido no Senhor. Somos chamados para a fraternidade. Cristo é a cabeça de todo o corpo que somos nós, seu povo. A fonte batismal é fonte de vida eterna e nos traz a vida nova da graça e da santidade. Cristo é o templo no qual devemos viver. Os 4 evangelistas narram esse fato do evangelho e nenhum deles diz que Jesus tenha agido levado por cólera ou irritação. Foi um gesto de autoridade contra uma prática generalizada e também de coragem, porque não deixaria de provocar reação. Certamente Jesus queria ensinar, além do respeito pelo templo, talvez quisesse dizer que podemos ser firmes sem nos deixar arrastar pela ira. Certamente queria nos mostrar os valores que a vida nos dá. Queria nos mostrar os valores que a vida está em primeiro lugar e não nossos interesses pessoais, particulares. No livro Palavra e Vida também temos uma reflexão. Hoje celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, mas celebramos muitas coisas mais. É sobretudo a festa de uma nova maneira de se relacionar com Deus que vai além das paredes e dos muros transformados em lugares sagrados. O templo encontra-se em cada pessoa, em cada homem e mulher. Hoje o sagrado, o lugar da relação com Deus, encontra-se na relação fraterna com os que nos rodeiam. Dos corpos dos irmãos e irmãs, Deus faz brotar a vida nova. Lá onde existe um irmão, existe o templo de Deus. Temos aqui outra reflexão sobre o dia da Basílica do Latrão, no livro Dia a Dia com o Evangelho. A Basílica de Latrão é a catedral da Diocese de Roma, cujo bispo é o Papa. É considerada a igreja-mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Chama-se Lateranense porque originalmente foi construída no terreno da família dos Plausi Laterani, na colina Celio. Foi o Papa Melquíades, dos anos 311 e 314, que construiu a Basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador. É chamada comumente Basílica de São João de Latrão, porque São João Batista foi escolhido como seu segundo titular, patrono. Depois foi acrescentado outro titular, São João Evangelista. Celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma é recordar o Senhor Jesus que instituiu a igreja para reunir na unidade sob os pastores de Pedro e de seus sucessores os filhos de Deus dispersos. Somos pedras vivas da igreja. Ouviram aí, então, essa explicação? Originalmente foi construída no terreno da família dos Plausi Laterani. Por isso chama-se Lateranense. Olha só, E popularmente conhecida como Basílica do Latrão, Catedral de Roma. Bem, agora vamos aos santos do dia 9 de novembro. É importante nós falarmos sobre os santos porque eles são exemplos para nós. Santo do dia 9 de novembro, Santo Ursino, bispo do século III. Foi o primeiro prelado de Bourges, na França. Transformou em igreja a casa do senador Leocádio. Santa do dia 9 de novembro, Santa Elizabeth da Trindade Virgem, que faleceu em 1906.
procurou desde criança, no íntimo do coração, conhecimento e a contemplação da Santíssima Trindade. Faleceu aos 26 anos no Carmelo de Dijon, na França. De acordo com o site Nossa Sagrada Família, Santa Elizabeth da Trindade é uma figura venerada na tradição católica e ela viveu no fim do século XIX e início do século XX. Elizabeth é lembrada por sua vida de profunda contemplação e amor a Deus, tornando-se um exemplo inspirador de santidade e espiritualidade para os fiéis. Elizabeth Catès nasceu em 18 de julho de 1880 em Bourges, na França. Desde jovem, demonstrou uma forte inclinação espiritual e um profundo desejo de se dedicar a Deus. Em 1901, ingressou no Carmelo de Dijon, uma ordem contemplativa carmelita, e adotou o nome religioso de Elizabeth da Trindade. Sua vida monástica foi marcada pela busca constante de união com Deus por meio da oração e contemplação. O que torna Santa Elizabeth da Trindade notável é a sua profunda compreensão da Santíssima Trindade, que ela considerava como a grande luz que iluminava a sua vida. Ela descrevia sua espiritualidade como uma alabança de glória, ou seja, louvor de glória, em que ela buscava adorar a Deus e viver na presença da Santíssima Trindade em todos os momentos de sua vida. Elizabeth era particularmente devota do Espírito Santo, a quem chamava de amor. Sua espiritualidade se baseava na ideia de que todos, independentemente de sua vocação ou estado de vida, podem buscar uma união profunda com Deus, vivendo em sua presença e refletindo sua luz para o mundo. Ela acreditava que a oração silenciosa e a contemplação eram meios poderosos para alcançar essa união com Deus. Santa Elizabeth da Trindade faleceu jovem, em 9 de novembro de 1906, aos 26 anos de idade, mas sua vida e escritos deixaram um legado duradouro. Ela foi canonizada pelo Papa Francisco em 16 de outubro de 2016 e é celebrada no calendário litúrgico em 8 de novembro. A devoção a Santa Elizabeth da Trindade cresceu desde a sua canonização e seus ensinamentos continuam a inspirar os fiéis a buscarem uma vida de profunda oração e contemplação, procurando a união com Deus em sua Santíssima Trindade. Ela é um exemplo de como a busca pela santidade pode ser alcançada por meio da simplicidade da oração e do amor a Deus. Santa do dia 9 de novembro, Beata Joana de Signa. Foi virgem. Faleceu em 1307. Ainda na juventude, abandonou a vida pastoril e viveu cerca de 40 anos como reclusa numa cela próxima ao rio Arno, na Itália. Santa do dia 9 de novembro, Beato Gabriel Ferretti. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1456. Foi um religioso franciscano que brilhou na assistência às crianças e enfermos, na obediência e na observância da regra. Faleceu no convento de Ancona, na Itália. Santo do dia 9 de novembro, Beato Luiz Morbioli. Faleceu em 1485, filho de uma antiga família de Bolonha, na Itália. Aos 29 anos, deixou o caminho dos vícios e levou vida de penitente. Com sua palavra e seu exemplo, converteu muitos para a vida de piedade. Santo do dia 9 de novembro, Beato Graça ou Graciano de Cáttaro, religioso, faleceu em 1508. Foi marinheiro montenegrino que, movido pela pregação de Simão de Camerino, se fez irmão leigo agostiniano em Monte Ortone, perto de Pádua. Santo do dia 9 de novembro, Beato Jorge Naper, sacerdote e mártir. Faleceu em 1610, durante o reinado de Jacó I da Inglaterra, exerceu clandestinamente o ministério. Aprisionado, continuou no cárcere, sustentando as almas fiéis até ser martirizado. Santa do dia 9 de novembro, Beata Maria do Carmo do Menino Jesus, que faleceu
em 1899. Foi viúva e fundadora do Instituto das Irmãs Franciscanas dos Sagrados Corações. Santa do dia 9 de novembro, Beato Henrique Hlobovics, sacerdote e mártir. Faleceu em 1941. Hlobovics foi fuzilado na Polônia por ódio à fé daqueles que o mataram. Então ele morreu por Cristo e aqueles que tinham ódio à fé o mataram transformando-no em mártir cristão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno. Então ele sabe o que é melhor para nós. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero ter o corpo transfigurado quando Jesus voltar, transformado, glorificado, como o dele após a ressurreição, com novas propriedades para viver por todos os séculos do século, para sempre. Pois é, então, conquiste isto também, meu amigo, minha amiga. Seja batizado, creia em Jesus como Deus, porque ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, esse mistério que não cabe a nós decifrar, e arrependa-se dos seus pecados. Ser batizado, crer em Jesus como Deus e arrepender-se dos pecados. Jesus é o Deus encarnado, desceu à terra, humanou-se por nós, por amor a nós. Não existe amor maior do que esse. Ele morreu na cruz como servo, como um cordeiro santo, para pagar pelos nossos pecados. Mas venceu a morte, no terceiro dia ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do Divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6